reveladas 4 vulnerabilidades de Android que permitem invasão de qualquer dispositivo. Os usuários de Android correm risco de sofrer um cyberataque em grande escala, já que os especialistas em informática descobriram novas vulnerabilidades no sistema operacional. Agora os hackers podem ganhar o controle completo de qualquer dispositivo equipado com um chip Qualcomm ou ARM. No início de maio, Google publicou em sua página web uma lista de 50 vulnerabilidades que os usuários de Android devem ter em conta. Logo depois, informou que 4 destas ainda poderiam ser utilizadas de maneira limitada e seletiva. Deve-se acentuar que apenas usuários de chips ARM e Qualcomm GPU correm o risco de virem a ser vítimas dos hackers. O chefe de investigação da companhia Checkpoint Security Technologies, Yaniv Balmas, considera que as próprias empresas fabricantes de chips também deveriam combater os problemas de segurança que sofrem seus produtos. Guilherme Lasso assume presidência do Equador. Lasso disse que pretende abrir as portas para comércio mundial e vacinar 9 milhões de pessoas contra a Covid-19 em 100 dias. Bolsonaro participou da cerimônia. O banqueiro Guilherme Lasso assumiu hoje, 24, o cargo de presidente do Equador, em cerimônia ocorrida em Quito, capital daquele país. Lasso tomou posse no lugar de Lenin Moreno, após ter vencido o segundo turno das eleições com 52,5% dos votos válidos, em disputa contra Andrés Arauz, que obteve 47,5% dos votos. Lasso terá como vice-presidente Alfredo Borrero. O novo presidente foi empossado pela presidente da Assembleia Nacional Guadalupe Lori, a chefe do Legislativo equatoriano. Em seu discurso, Lasso disse que seu governo representa uma retomada do país aos caminhos democráticos e que terá a responsabilidade de liderar um novo ciclo da República Equatoriana no qual seu povo será um protagonista livre de sua própria história. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de posse de Lasso e de um almoço em homenagem aos chefes de Estado e de governo que compareceram à posse em Quito. Bolsonaro deve retornar para o Brasil no final da tarde desta segunda. Discurso. O presidente do Equador iniciou seu discurso dizendo-se um homem de ação e fazendo críticas àqueles que o antecederão. Eu pergunto, o país que recebemos hoje responde à grandeza do sacrifício de sua população. Tem gozado de liberdade. Ha tido independência de poderes. Lasso disse que o Equador não tem estado à altura de sua história. Recebemos um país com nível histórico de desemprego e incapaz de fazer frente a uma pandemia brutal. Um país onde a fome e os indicadores de desnutrição estão entre os mais altos da região. Um país com desigualdade entre mundo rural e urbano, um país que falhou com sua juventude em educação e criação de oportunidades, onde ser mulher não é só fator de desvantagem, mas de perigo existencial. O presidente do Equador disse que os governantes do país têm falhado. Eles não souberam estar à altura do sacrifício de nossa gente e não souberam aproveitar os recursos que a natureza nos deu, completou ao enfatizar que o Equador é uma república democrática e que seu destino é viver para sempre como tal. Lasso disse que a recuperação da veia democrática de seu país começa com o não acúmulo de mais poderes na figura do presidente da República. Só há uma resposta possível diante do autoritarismo: democracia e mais democracia.
Economia. Do ponto de vista econômico, Lasso foi enfático ao dizer que o Equador abrirá suas portas para o comércio mundial. Queremos estar presentes o quanto antes na Aliança do Pacífico e participar de tratados de livre comércio com países aliados, buscando comércio livre e justo. Queremos mais Equador no mundo e mais mundo no Equador, discursou o novo presidente equatoriano. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Aí está uma grande oportunidade para o Equador. O mundo é uma grande oportunidade e precisa saber que estamos preocupados com os grandes consensos mundiais, para alcançar nosso desenvolvimento sustentável, com crescimento e fomento à inclusão social. Comércio externo do Brasil recuou acima da média mundial em 2020, segundo o levantamento da CNI. Apesar da diminuição do fluxo comercial, o Brasil manteve-se na 27ª posição no ranking de comércio mundial no ano passado. A pandemia de Covid-19 causou impacto no comércio do Brasil com outros países acima da média mundial. No ano passado, a corrente de comércio, soma de importações e exportações brasileira recuou 8,2%, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, com base em números recentes da Organização Mundial do Comércio, OMC. A variação supera o encolhimento de 7,6% na corrente de comércio mundial em 2020. Em relação aos demais membros do G20, grupo das 20 maiores economias do planeta, o cenário também não é melhor para o Brasil. No ano passado, a corrente de comércio entre os membros do grupo diminuiu 8% em relação a 2019. A retração na corrente de comércio brasileira resulta da queda de 7% na exportação e de 10% na importação no ano passado. O recuo nas vendas externas decorre da interrupção das cadeias de comércio e da queda do comércio internacional, principalmente nos primeiros meses da pandemia. Do lado das importações, o principal fator foi a desvalorização do real, que encareceu as mercadorias vindas do exterior. Apesar da diminuição do fluxo comercial, o Brasil manteve-se na 27ª posição no ranking de comércio mundial. No ano passado, o país deteve 1% de participação na movimentação global de exportações e importações. Liderança entre os países do G20, a China foi o único a registrar crescimento na corrente de comércio em 2020. Refletindo a integração do país às cadeias globais de valor. Com crescimento de 4% nas exportações e de 1% nas importações, o país registrou uma corrente de 4,6 trilhões de dólares no ano passado e viu a participação no comércio mundial subir de 12% para 13%, mantendo a liderança no ranking. Pazuello entende que cometeu um erro, diz Mourão sobre ato com Bolsonaro. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, sabe que cometeu um erro ao participar de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Presente no passeio de moto promovido por Bolsonaro, neste domingo, 23, no Rio de Janeiro, Pazuello subiu no carro de som e fez um discurso. O ex-ministro, Bolsonaro e os apoiadores do presidente no palanque estavam sem máscara, descumprindo as medidas sanitárias contra a Covid-19. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro,
afirmou Mourão a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 24. Mourão, que é general da reserva, disse considerar provável uma punição a Pazuello dentro do Exército. É provável que seja punido. É uma questão interna do Exército. Pazuello também pode pedir transferência para a reserva, e aí atenuar o problema, disse o vice-presidente. Mourão afirmou ainda que acredita que o episódio será conduzido à luz do regulamento. Isso tem sido muito claro em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa, acrescentou, com a agência Sputnik Brasil. Na OMS, Queiroga mente e omite dados sobre ações contra a Covid durante discurso na Organização Mundial da Saúde, OMS, nesta segunda-feira, 24, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo brasileiro defende e está adotando a firme recomendação de medidas contra o novo coronavírus SARS-CoV-2, além de ter inflado os dados de vacinação no país. A declaração foi dada um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro reunir milhares de pessoas sem máscaras de proteção para um ato no Rio de Janeiro e provocar aglomerações em meio à aceleração da pandemia no país. Movimento Vidas Brasileiras protocola pedido de impeachment contra Bolsonaro nesta segunda e investimos recursos financeiros na saúde e na retomada da economia. A isso somamos nossa firme recomendação de medidas não farmacológicas para toda a nossa população, declarou Queiroga na Assembleia Ministerial Anual da OMS. O ministro ainda elevou o número de pessoas que já foram imunizadas em todo o Brasil e também omitiu o fato de a administração de Jair Bolsonaro ter recusado ofertas para comprar doses de vacinas anti-Covid ainda em 2020. Hoje, nossa maior esperança para permitir o retorno gradual e seguro à normalidade é a ampla vacinação. Até o momento, o SUS já distribuiu mais de 90 milhões de doses de vacinas e vacinou mais de 55 milhões de pessoas, dentre as quais mais de 80% de indígenas, explicou. Até agora, no entanto, somente 42,2 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose de vacina contra o novo coronavírus, sendo que 20,7 milhões de brasileiros já completaram a imunização, de acordo com o painel de vacinados https://coronavírus.bra1.gitub.io/ Movimento Vidas Brasileiras protocola pedido de impeachment contra Bolsonaro nesta segunda. Médicos, cientistas, atores, religiosos e comunicadores estão entre os signatários do documento enviado à Câmara dos Deputados. Reprodução Xuxa é uma das signatárias do pedido de impedimento do presidente. Credit, reprodução por Jornal do Brasil publicado 24, maio, 2021-10/05. O Movimento Vidas Brasileiras protocola nesta segunda, 24, na Câmara dos Deputados, pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por sua condução desastrosa no combate à pandemia da Covid-19, que até o momento provocou a morte de mais de 440 mil brasileiras e brasileiros. O movimento é formado por cidadãos sem vínculo partidário, de diferentes origens e profissões, que representam a diversidade brasileira e têm um forte laço comum que impulsionou a ação, não aguentar mais o descaso com a saúde e a vida dos brasileiros. Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro no Rio, aposta nos bilhões da venda da SEDAI para se reeleger. A iniciativa já engajou nomes reconhecidos e tem entre seus signatários,
em ordem alfabética: 1 Ailton Krenak, escritor e líder indígena; 2 Chico César, cantor e compositor; 3 Cristina Serra, jornalista e escritora; 4 Fábio Porchat, ator; 5 Felipe Neto, comunicador digital e youtuber; 6 Hermes Fernandes, pastor evangélico; 7 Júlia Lemertz, atriz; 8 Júlio Lancelotti, padre; 9 Lígia Bahia, médica sanitarista; 10 Marcelo Gleiser, cientista; 11 Raduan Nassar, escritor; 12 Wanderson Rocha, médico, hematologia e terapia celular; 13 Verônica Brasil, enfermeira; 14 Walter Casagrande, comentarista esportivo; 15 Xuxa Meneghel, apresentadora. Em seu artigo 196, a Constituição Federal determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O pedido protocolado elenca uma série de atos do presidente que violam a Constituição e a Lei 10791950, Lei dos Crimes de Responsabilidade e do Impeachment. Entre tais atos, destacam-se: o presidente divulgou informações falsas para a população, estimulando o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para tratar a Covid-19, como a cloroquina e a ivermectina, que provocam graves efeitos colaterais. O presidente determinou o aumento da produção de hidroxicloroquina no laboratório do Exército, remédio sem autorização da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o uso no combate à Covid-19. O presidente provocou aglomerações, desestimulou o uso de máscaras e medidas como a quarentena e o distanciamento social, minimizou a importância da vacina, não tomou medidas para dar agilidade à compra dos imunizantes, e incentivou a população a adotar comportamento de risco. O presidente violou o decoro do cargo e afrontou a dignidade nacional em inúmeras declarações em que atacou as medidas de proteção, como a de ficar em casa. A expectativa dos integrantes do movimento é mobilizar a sociedade civil em favor de uma pressão positiva para que este não seja mais um pedido de impeachment ignorado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A assessoria jurídica do movimento Vidas Brasileiras é do escritório Melaragno, Pádua e Alexim Advogados Associados. Brasil atinge a marca de 450 mil mortes por Covid-19 segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. Brasil atingiu nesta segunda-feira, 24, 450.026 mortes acumuladas pelo novo coronavírus após 15 meses de pandemia. O Brasil chegou à marca de 450 mil mortos por Covid-19 nesta segunda-feira, 24, segundo dados compilados pelo consórcio de veículos de imprensa. Com a média móvel de óbitos ainda em patamar alto e número de casos em nova crescente, o país já acumula 450.026 perdas desde o início da crise sanitária. Especialistas já vinham alertando que o pico ainda não tinha passado no Brasil, mas em muitos lugares optou-se pela flexibilização das regras de isolamento social. Nas últimas 24 horas, novas 841 mortes foram registradas no país. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 1.881 nesta segunda. O índice é menor em relação ao dia anterior, quando marcou 1.909, mas o patamar é considerado elevado. Por sua vez, o aumento de novos casos, percebido desde a última semana, tem causado apreensão. Na segunda-feira passada, o índice de diagnósticos foi de 35.888 em 24 horas. Agora,
está em 37.563. Já os casos acumulados ultrapassam 16,1 milhões. A maioria das mortes por coronavírus no Brasil foi registrada neste ano. Em 2020, após o pico da primeira onda, o número de casos e mortes começou a cair entre julho e agosto para ter novo aumento a partir de novembro. O surgimento de uma nova cepa do vírus, P1, em Manaus colapsou o sistema amazonense em janeiro e provocou a mesma catástrofe em quase todos os estados. Entre fevereiro e março deste ano. No ano passado, o país demorou quase 5 meses para atingir os primeiros 100 mil mortos e outros 5 meses para chegar aos 200 mil, marca que foi atingida já em 21 de janeiro. Depois, foram 2 meses e meio para alcançar as 300 mil vítimas. Os 450 mil óbitos confirmados vieram apenas 61 dias depois. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de saúde, em balanço divulgado às 20 horas. Agência Estado. Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro no Rio, aposta nos bilhões da venda da SEDAI para se reeleger. Governador terá chance de se aproximar de prefeitos e construir aliança de centro-direita na eleição do ano que vem. Há 1 ano e meio do pleito de 2022, a candidatura à reeleição do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, PSC, aliado do presidente Jair Bolsonaro, ganhou um forte empurrão. Os bilhões obtidos com a privatização da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Se antes o governo enfrentava importantes restrições orçamentárias, agora, com a venda da estatal, Castro poderá ampliar os investimentos nos municípios e se aproximar dos prefeitos, abrindo caminho para o seu objetivo de formar uma ampla aliança de centro-direita. Para isso, ele tem conversando até mesmo com partidos e lideranças que não apoiarão a reeleição de Bolsonaro, fiador de sua campanha. Em leilão que contou com a presença do presidente e do ministro da Economia, Paulo Guedes, o estado do Rio arrecadou 22,7 bilhões de reais com a concessão para serviços de saneamento no estado. Em alguns lotes, a venda superou em até 187% o valor mínimo esperado. Aliados acreditam que os recursos poderão auxiliar Castro a enfrentar um de seus maiores desafios: firmar sua identidade para além de Bolsonaro, porém sem se descolar do presidente. Ele também precisa superar uma série de fatos que arranharam a sua imagem nos últimos meses, como ter gerado aglomeração ao festejar seu aniversário em meio à pandemia. Para interlocutores, o governador é uma folha em branco e, com os valores da SEDAI, terá a oportunidade de deixar sua marca, por meio de grandes investimentos e projetos. Para ter chances de vitória em 2022, ele deverá provar que é mais do que um produto do bolsonarismo, ainda que patrocinado pelo clã presidencial. Aliados avaliam que também é importante que Castro evite a pecha de negacionista. Um dos investimentos previstos já foi sinalizado publicamente pelo governador. Após a operação mais letal da história do Rio, que deixou ao menos 28 mortos na favela do Jacarezinho,
o governador afirmou que irá retomar a ocupação das comunidades no segundo semestre, ofertando aos moradores serviços que não foram entregues pelas falidas UPPS, Unidades de Polícia Pacificadora. Ciente da importância dos recursos da concessão da SEDAI para dar fôlego à sua candidatura, Castro entrou em conflito até mesmo com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado estadual André Siciliano, PT, com quem mantém boas relações. O governador ignorou decisão da Casa, que votou a favor da suspensão do leilão, e decretou em edição extra do Diário Oficial que a venda estava mantida. Posteriormente, a Justiça do Rio derrubou a determinação da Assembleia. No plenário, Siciliano chegou a acusar o governo de ameaçar os deputados para que não suspendessem o leilão. Tenho recebido telefonemas, inclusive com ameaças pessoais. Hoje já recebi vários deputados reclamando que o próprio governador tem ligado fazendo ameaças, disse o petista. Outros prefeitos também pressionaram por porcentagens maiores da venda da estatal. Cotado para a chapa de Castro, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, MDB, afirma que brigou para que os municípios tivessem direito a 50% do ágio obtido no leilão, segundo o número de habitantes de cada cidade. Aliado do governador, Reis diz acreditar que os recursos podem selar sua vitória no primeiro turno. Para ele, Castro vai se capitalizar politicamente e conquistar apoios no interior. Muda o panorama político. O governador vai ter que gastar muito até as eleições. Vai se transformar numa força política, afirma. Outro nome aventado para a vice de Castro, o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, PP, diz que irá defender que parte dos recursos seja utilizada para a criação de um metrô na Baixada Fluminense. Ele concorda que o governador tem agora um instrumento para se aproximar dos municípios. Castro precisa acertar no investimento, fazer um bom planejamento e executar. Se o Estado vem fazer investimento no seu município, isso aproxima. É muito bem visto, agrada às pessoas. Ele tem hoje esse trunfo na mão. Isso é republicano, afirma. Polícia especializada de SP usa aparelho que pode enxergar através das paredes. Desenvolvido em Israel, Xaver usa sistema semelhante a sonar de submarino para identificar pessoas em recintos fechados. Especializado em ocorrências com reféns, o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, da Polícia Militar Paulista, consegue até enxergar através de paredes para salvar vidas, contando para isso com apoio de um equipamento de tecnologia israelense, conhecido como Xaver. Com aproximadamente 15 quilos, o sistema de captação é facilmente levado na mochila por policiais do grupamento especial, inclusive em casos nos quais suicídios são evitados. Ele foi adquirido no primeiro trimestre do ano passado por R$ 344 mil, segundo a SSP, Secretaria da Segurança Pública, Gestão João Doria, PSDB. Brincamos que o Xaver reproduz a visão do predador, personagem extraterrestre do cinema, pois ele capta a temperatura corporal das pessoas e também nos ajuda a saber se há objetos obstruindo portas, por exemplo, explicou o tenente João Gabriel Pires, comandante de uma equipe GAT. Segundo o oficial, para identificar pessoas em um ambiente, o equipamento é encostado na parede e o policial que opera o sistema de captação observa,
em uma pequena tela, o posicionamento das pessoas no cômodo fechado, onde ocorre uma varredura, semelhante a um sonar de submarino. O importante é não movimentar ele, deixando-o sempre parado para a varredura do ambiente ser feita, pontuou o tenente. O cabo William Carmo está habituado a manipular o chaver. De acordo com o policial, o equipamento conta com 4 horas de autonomia e oferece várias interfaces de funcionamento. Primeiro usamos a tela que identifica quantas pessoas estão no cômodo, a visão de predador mencionada pelo tenente. Depois, observamos os gráficos criados. Também podemos acionar um sistema de visão em 3D do ambiente, explicou, mostrando a reportagem como o sistema funciona, mantendo-o fixado em uma parede, com a ajuda de ambas as mãos. Polícia especializada de SP usa aparelho que pode enxergar através das paredes desenvolvido em Israel. Chaver usa sistema semelhante a sonar de submarino para identificar pessoas em recintos fechados especializado em ocorrências com reféns. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, da Polícia Militar Paulista, consegue até enxergar através de paredes para salvar vidas, contando para isso com o apoio de um equipamento de tecnologia israelense, conhecido como Chaver. Com aproximadamente 15 quilos, o sistema de captação é facilmente levado na mochila por policiais do grupamento especial, inclusive em casos nos quais suicídios são evitados. Ele foi adquirido no primeiro trimestre do ano passado por R$ 344 mil, segundo a SSP, Secretaria da Segurança Pública, Gestão João Doria, PSDB. Brincamos que o Chaver reproduz a visão do predador, personagem extraterrestre do cinema, pois ele capta a temperatura corporal das pessoas e também nos ajuda a saber se há objetos obstruindo portas, por exemplo, explicou o tenente João Gabriel Pires, comandante de uma equipe GAT. Segundo o oficial, para identificar pessoas em um ambiente, o equipamento é encostado na parede e o policial que opera o sistema de captação observa, em uma pequena tela, o posicionamento das pessoas no cômodo fechado, onde ocorre uma varredura, semelhante a um sonar de submarino. O importante é não movimentar ele, deixando-o sempre parado para a varredura do ambiente ser feita, pontuou o tenente. O cabo William Carmo está habituado a manipular o chaver. De acordo com o policial, o equipamento conta com 4 horas de autonomia e oferece várias interfaces de funcionamento. Primeiro usamos a tela que identifica quantas pessoas estão no cômodo, a visão de predador mencionada pelo tenente. Depois, observamos os gráficos criados. Também podemos acionar um sistema de visão em 3D do ambiente, explicou, mostrando a reportagem como o sistema funciona, mantendo-o fixado em uma parede, com a ajuda de ambas as mãos. FGTS, governo pode precisar de centenas de bilhões de reais para pagar correções do outro lado do obstáculo de concreto. Em uma sala, estavam 2 policiais, que foram identificados pelo chaver, com uma cor avermelhada. O equipamento também localizou móveis do cômodo, indicados com a cor verde, que em uma ocorrência real podem ser usados como obstáculos por suspeitos, para evitar a entrada de policiais em um imóvel. Em 20 de novembro do ano passado, o chaver ajudou o GAT a conter uma mulher de 43 anos, em surto psicótico, que se trancou em seu apartamento na região do Sacomã, zona sul da capital paulista.
Segundo registrado pelo grupamento, a mulher havia acabado de receber uma ordem de despejo e, alterada, se trancou em casa afirmando que iria se matar. O GAT foi acionado logo em seguida, levando entre seus equipamentos o chaver. Ele já ajudou, segundo a PM, na solução de 16 ocorrências até o momento. Chegando em frente ao apartamento, o equipamento foi colocado na parede do imóvel. Verificamos que a mulher estava no meio da sala e que havia também um objeto obstruindo a porta de entrada, relembra o tenente P.